Olá, hoje nós vamos falar sobre os projetos para 2023 nas áreas de esporte, cultura, lazer. O nosso estado foi um dos estados que se destacou na entrega de produtos, de recursos para pessoas, para essas áreas que foram áreas que mais sofreram na pandemia, né? Foram áreas que foram mais atingidas, mas Mato Grosso se destacou em nível nacional, inclusive, bateu alguns recordes. E nós vamos falar do que vem por adiante. Agora, esse ano é um ano de muitas retomadas, né? Muitas esperanças e muitos projetos. Então, o nosso convidado de hoje é o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, Jefferson Carvalho Neves. Secretário, bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui e a gente está sempre à disposição da nossa população para trazer tudo aquilo que a gente faz na Secretaria e tudo aquilo que a gente tem potencial ainda para desenvolver aí da cultura, lazer e o esporte em todo o nosso estado. Bom, eu acho que uma das grandes questões, né, que o pessoal dessa área está aí na espera de informações, e claro, você já tem divulgado, é quanto aos recursos investidos, né? O Estado investiu bastante recursos, queria até que o senhor citasse valores, mas esses recursos serão mantidos em 2023? Vai ter tantos projetos como nós vimos aí nas áreas de cultura, esporte e lazer, ou até tem novidades, secretário? Então, a gente sempre trabalha com o desenvolvimento, né? A gente sempre quer fazer mais, a gente quer sempre fazer melhor e no governo essa é a tônica, né? A gente tem trabalhado bastante, né, o nosso planejamento para que 2023 seja melhor que 2022, que já foi um ano histórico para nós, tanto na cultura quanto no esporte, né? São recordes de investimento, recordes de ações acontecendo, recordes de resultados competitivos, recordes de resultados em apresentações culturais, de uma maneira geral. Então, a ideia é essa, é fazer com que a gente tenha não só como recurso, mas como ações acontecendo ainda mais no Estado, né? Usando como parâmetro, né? A gente tem essa metodologia sempre de fazer todo o nosso calendário, todo o nosso planejamento com os recursos próprios. E ano passado foi o que deu certo, né? Porque a gente não teve transferência de recursos do governo federal, nem para uma área, nem para outra. E graças a Deus a gente conseguiu manter um calendário de eventos e ações culturais e esportivas bastante intenso. Foram mais de 200 milhões de reais investidos nas duas áreas. E a gente pretende um desenvolvimento maior para esse ano, né? Esse ano tem a perspectiva, como a gente já tinha falado em off, desses recursos do governo federal, da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo, chegarem até o Estado. Então as perspectivas são excelentes. Bom, a gente até, como o senhor já citou, a gente tem aí uma continuidade já anunciada pelo governo federal da Lei Aldir Blanc, aí está sendo chamada hoje de Lei Aldir Blanc II, né? E também a Lei Paulo Gustavo. São valores mais de 3 bilhões para distribuir para todos os estados, né? E como é que foi a execução, né, em Mato Grosso dessas leis? A gente entrevistou muita gente justamente que conseguiu efetivar projetos por conta desses recursos, né? Mas que tipos de entraves vocês tiveram, por exemplo, o ano passado, secretário? Mato Grosso foi um case de sucesso nessa ação, de uma maneira geral, né? A gente conseguiu executar 100% do recurso que veio, né? Boa parte dos estados não chegou perto de 80% e a gente conseguiu fazer com que esse recurso chegasse de forma bastante plural em todos os municípios. A gente teve 60% dos proponentes nunca tinha recebido recurso público, então foi uma ação que nos deixou muito orgulhoso de ter participado e de ter feito esse recurso chegar, principalmente no momento que a gente vivia, né? A população vai lembrar, mas os músicos, os artistas, aqueles que trabalham nos eventos, nos espaços de eventos, né? Aquele cara que carrega o som e faz a instalação da luz e tal, eles foram os primeiros a parar, né? Os eventos foram as primeiras coisas que foram canceladas. Sim. E posteriormente foram os últimos a voltarem, né? Porque estava tudo fechado ainda, não podia ter aglomeração, não podia ter muitas pessoas juntas. E se não fosse esse apoio, se não fosse essa eficiência na distribuição desse recurso, com toda certeza muita gente teria abandonado essas ações e com toda certeza a gente não teria a retomada tão eficiente como foi agora em 2022. Então, para esse ano, essas leis, esses recursos estão garantidos e há, inclusive, uma extensão de prazo para quem recebeu o recurso e precisa prestar contas, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho essa situação. Isso é importante a gente entender também, né? Porque toda vez que a pessoa ou o proponente ou
ou a entidade recebe recurso público, ele precisa executar e prestar conta de tudo aquilo que fez. Né? E por conta desses resquícios ainda da pandemia, muitas ações ainda não aconteceram ou tiveram que acontecer mais no final do ano, o que não deu tempo ainda para essa prestação de contas. E o governo federal foi muito sensível com isso e estendeu esse prazo da prestação de contas, por quê? Se a pessoa não presta conta, quando saísse agora a Lei Paulo Gustavo II, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II, ele não poderia pleitear esse recurso porque ele estava inadimplente na prestação de contas. Então, com essa sensibilidade vai permitir que pessoas que executaram projetos no passado possam receber também para fazer novos investimentos agora nesse ano de 23. O prazo é julho, né? Isso, até julho podem prestar contas. Falando pontualmente, algumas questões, por exemplo, na área de esporte, né? Como é que vão ficar esse ano as bolsas? Vocês têm o Projeto Olympus, tem Bolsa Atleta, Bolsa para os técnicos, como é que está o Estado nesse sentido? São recursos do Estado, inclusive, Exato. Né? Graças a Deus, esse é o projeto que a gente se orgulha muito também de ter dado continuidade e colocado ele para o desenvolvimento dos nossos atletas e treinadores. Né? Mato Grosso é um dos 3 estados da nação que também apoiam seus treinadores. Né? A gente tinha o Bolsa Atleta desde 2004, mais ou menos, né? Esse apoio no estado. Quando a gente entrou em 2019, ele apoiava 117 atletas, eram 2 categorias de bolsa só. E como foi um projeto que funcionou bem, né? No segundo ano a gente já tinha 151 atletas, aí no terceiro ano a gente já está agora com 370 atletas sendo atendidos pelo Estado em 5 categorias. A gente tem os atletas sendo atendidos desde o infantil até o atleta internacional, né? Até o atleta olímpico. Então, é um Estado que, e principalmente, né, uma das coisas que é mais importante nesse tipo de fomento, pagando em dia. O Estado, desde que começou a pagar o Bolsa Atleta, nunca atrasou um dia. A gente conseguiu um formato para fazer esse pagamento junto com o pagamento do servidor público, então religiosamente a gente paga, os atletas e treinadores podem contar com esse recurso no último dia útil do mês, todo mês, e isso tem sendo a nossa, uma das nossas principais missões aí, né, de fazer com que o recurso chegue e chegue de forma pontual e efetiva. E a gente espera, né, porque o Bolsa Atleta ele depende dos resultados, né, dos resultados competitivos. Então a gente vai ter mais bolsistas conforme a gente vai ter mais resultados. Né, é uma meritocracia que no esporte funciona de forma bastante efetiva. Né? Então as bolsas do infantil até o internacional, né, depende dos resultados dos atletas que vão para os campeonatos brasileiros e o internacional. O atleta que conseguiu, o atleta mato-grossense que ficar até entre os 6 melhores atletas do país na principal competição da modalidade no ano, ele automaticamente já tem direito a receber essa bolsa. Então, assim que sai o edital, ele apresenta os seus resultados e ele começa a receber. Então, hoje a gente atende 370, mas a gente tem uma margem de orçamento, e isso a gente agradece demais o governador Mauro Mendes, né, e os secretários que me antecederam, né, o secretário Alan, o secretário Beto, pelo brilhante trabalho que fizeram, que hoje a gente tem recurso para atender até 612 atletas. Nossa, que bacana. Então a gente está atendendo 370, mas ainda tem uma folgazinha para que esse desenvolvimento continue acontecendo. A gente tenha recurso para isso também. E os treinadores aconteceu a mesma coisa. A gente começou atendendo 29 treinadores com esse projeto, né, que o resultado do treinador, a bolsa do treinador é dependente do resultado dos seus atletas. E esse ano a gente tem 67 treinadores sendo atendidos. A gente dobrou o número de treinadores por conta dos resultados dos nossos atletas. Então, Mato Grosso hoje é uma referência em várias modalidades, né? Hoje o atletismo nosso é extremamente forte, o wrestling, né? O judô, o ciclismo, a gente tem resultados expressivos, no tiro também a gente tem resultados expressivos, voleibol, basquete. Então, em várias, nas artes marciais, né? Em várias modalidades, no jiu-jitsu, no karatê, e em várias outras modalidades também. Então, a gente está fazendo com que esse recurso chegue e os resultados estão melhorando a cada ano e com toda certeza, né? Isso faz com que o desenvolvimento social e esportivo da nossa população seja cada vez mais intenso, né? A gente não pode deixar de citar também os resultados que o Cuiabá tem alcançado também na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Que também, junto a isso, né? Junto a toda a reestruturação que a gente fez na Arena,
mais um apoio anual que o governo do estado repassa também para os clubes profissionais, tem feito com que tanto o futebol mato-grossense de uma maneira geral, como a nível nacional, tenha se desenvolvido bastante. Né? Sim, aí falando ainda da Arena, né, aproveitar a sua deixa, secretária, a gente teve aí, né, a Arena foi reformulada, né, para retomar os jogos e uma das questões que até como cidadã, né, havia um movimento muito grande da comunidade no entorno da Arena, né, especialmente à noite. Tinha ali, as pessoas iam com suas famílias, andar de bicicleta, de skate, tinha todo tipo de prática esportiva, né, mais assim, espontânea, digamos, com barraquinhas de lanches, enfim, isso daí foi retirado na época da pandemia, a Arena se tornou um ponto ali, né, de exames para a Covid. E hoje você passa ali ao redor, você não vê mais esse movimento, às vezes um ou outro, existe todo um problema de segurança. Isso é possível? Vai retomar? Há algum estudo nesse sentido para que esse entorno seja, digamos, devolvido para a comunidade que utilizava ali? Então, na verdade, para a comunidade ele tá à disposição. O que acontece antes é assim, nesse tempo a arena ela era toda aberta, né? Ela não tinha o gradil, ela não tinha uma estrutura que limitasse um pouco as entradas ali. E a gente tinha muito problema com morador de rua, com drogados ali no entorno. Então, foi para a gente organizar um pouco melhor ali, a gente fez o gradil, colocou toda a área da arena hoje ela é cercada, né? Ela é protegida. Uma outra ação que foi muito efetiva também e nos ajudou muito foi ter trazido para lá, para dentro do Complexo Arena, o 10º Batalhão da Polícia Militar. Hoje, então, a gente tem um complexo da Polícia Militar dentro da Arena Pantanal, a gente tem uma viatura exclusiva para ficar ali acompanhando todas as ações ali, porque, como você falou, hoje a gente tem um movimento aí de 2, 3 mil pessoas aí nos finais de semana, utilizando aquele espaço, né, como prática esportiva, como... Uma das coisas que ainda a gente tem alguma limitação ali é com relação aos ambulantes. Né? A gente, na pandemia, a gente teve essa oportunidade de conversar com eles para a gente tentar organizar esse formato, mas a gente ainda não encontrou essa forma de disponibilizar o espaço para que eles façam o trabalho e disponibilizem, né? Como a gente tinha antes, água de coco, né? Um lanchinho, tinha gente que alugava, né? Bicicleta, patins, essas coisas. E a gente ainda não encontrou esse formato para fazer com que eles, de forma organizada e segura, possa continuar fornecendo esse serviço para a população. A nossa equipe está trabalhando bastante para tentar encontrar esse formato e a gente acredita aí que até no final do primeiro semestre aí, a gente possa ter essa comunidade de volta ali, né, no entorno. E também um dos grandes sucessos que havia ali, o Vem Pra Arena, né, que fazia o próprio governo organizava shows, eventos. Isso tem previsão? Vocês pensam em retomar? Tem. Com esses recursos extras aí a gente vai conseguir fazer esse tipo de ação, né? A gente ainda, nesse governo a gente conseguiu realizar em 2019, a gente conseguiu fazer um evento bem bonito lá de Mato Grosso Todos os Ritmos, que foi um evento fantástico. Traz saudades até hoje e a gente pretende ter um calendário de atividades ali, né? A arena e o seu entorno, de uma maneira geral, é um dos equipamentos mais ocupados no estado, né? A gente tem feiras, a gente tem eventos maiores ali acontecendo a todo tempo, é um espaço bastante utilizado, né? O governo nos deu essa missão, né, de fazer com que aquilo seja movimentado, que a população realmente use. A gente, graças a Deus, teve a oportunidade de ter o Cuiabá subindo para a Série A. Antes a gente só tinha os campeonatos estaduais e a Série B, e agora com o Cuiabá na Série A a gente tem 19 partidas muito importantes acontecendo aqui na Arena. Aí a gente tem toda a agenda de compromissos ali do ginásio, aí sim Tocantins também, que a quantidade de datas que a gente deixar disponível ali é ocupado, né? Então, aquele entorno ali está sendo bastante movimentado. Até a população ali do entorno briga com a gente com relação ao trânsito nos dias que tem evento, porque a Arena ela tem uma posição e a comunidade do bairro ali tem essa dificuldade, né? Nos dias de eventos maiores tem que trancar a rua porque as ruas são mais estreitas, né? Você tem algumas ruas ali que são bem estreitinhas e aí tem dificuldade, as pessoas não conseguem sair de casa e entrar e tal. Mas eu falei, gente, o que a gente tem de espaço aí é o que a gente vai utilizar e tá aí, a gente vai usar bastante. Precisa organizar tudo, sim, né? Agora, falando de eventos, como é que estão os calendários? A gente está iniciando aí fevereiro, né? E
tá tudo retomando, assim, a gente está falando bastante de Cuiabá, mas acho que você pode falar um pouco também do que está sendo previsto aí pelo interior, as demandas que estão vindo para a Secretaria. Então, essas ações que a gente falou aí em 2021, 2022, geraram oportunidades tanto de negócio, a gente fala da cultura e do esporte, fala bastante dos eventos, mas a gente enxerga esses eventos como oportunidade de negócio, né? Quando acontece um evento, um campeonato estudantil, por exemplo, que a gente leva lá para Campo Novo dos Parecis, você está colocando 1.200, 1.300 atletas ali na cidade, que vão consumir no comércio, que vão levar as lembranças daquela cidade quando voltarem para casa, vai ter toda uma ação ali nos hotéis, né, com os pais querendo assistir às competições, então a gente movimenta muito a economia. Os eventos culturais a mesma coisa. E todas essas demandas que tiveram aí no ano passado, né, esses eventos que aconteceram, geram uma expectativa muito grande para que no ano seguinte seja cada vez melhor. A gente está vivendo num governo que tem se desenvolvido cada vez mais, né? A arrecadação do Estado tem aumentado, a eficiência tem aumentado e isso gera uma expectativa muito grande. E o nosso trabalho hoje é atender essa expectativa, é fazer com que esse recurso, que a gente tenha recurso disponibilizado para os municípios fazerem os eventos que aconteceram e aí se desenvolverem cada vez mais, né? Investir o seu recurso próprio também, para que a gente, em parceria, faça com que o calendário seja bastante movimentado. E no esporte a mesma coisa. A gente organiza as nossas competições em parceria com os municípios e as nossas em si, mas a gente tem as federações como parceiros, a gente tem os municípios como parceiros, e a gente quer isso. A gente tem a meta, né? É um objetivo nosso, a gente buscou isso nessa primeira gestão, que a gente chegue nos 141 municípios e faça o desenvolvimento da cultura e do esporte nos 141 municípios. Esse é o nosso trabalho e a gente está nessa expectativa bastante intensa. A gente sabe que muitos desses eventos, tudo isso tem que ser preparado com bastante antecedência, tudo tem que ser né, apresentado um projeto, existe toda uma norma, né, uma normatização para que isso seja efetivado, mas assim, quem tiver algo para ser apresentado, que precisa de recursos, ainda que queira fazer algo esse ano e ainda não apresentou à Secretaria, como é que pode fazer, secretário? Então, a gente tem um calendário de recebimento dessas coisas, né? Então, você tem, por exemplo, os editais que vão aparecer quando a gente tiver o recurso da Paulo Gustavo da Lei Aldir Blanc, por exemplo, à disposição. A gente vai lançar editais e as pessoas escrevem os seus projetos para participar desses editais, né? É aquilo que as pessoas vieram aqui dizer aqui, dos livros, dos documentários, das ações que aconteceram. Então, esse é o formato que a gente utiliza para a gente democratizar, a gente fazer o recurso chegar para mais pessoas, né? A gente ouvia falar muito, né, que o recurso era muito limitado a poucas pessoas a receberem. Hoje não, hoje a gente tem essa democratização, a gente trabalhou muito a formação dos nossos agentes culturais, né? Ensinar eles a fazerem o projeto, ensinar eles a prestarem conta. Então, a gente fez inúmeras lives, acho que a gente tem mais de 200 horas de lives, tirando dúvida, explicando, para que as pessoas tenham essa facilidade em executar o projeto, em elaborar o projeto e fazer ele chegar. Então, a gente vai soltando os calendários, vai soltando os editais, vai soltando as perspectivas de eventos e recebimentos de projetos, conforme a gente tem isso disponível. Porque, como você disse, tem toda uma burocracia envolvida, né? Você apresentar um projeto de R$1.000 e um projeto de R$1 milhão é o mesmo processo, dá o mesmo trabalho para nós. A gente faz de forma bastante organizada isso e a prestação de contas também precisa ser acompanhada. Então, conforme forem chegando esses timings, né, esses projetos, a gente vai colocando isso para execução e elaborando esse formato de entrega, de fazer esse recurso chegar para fazer as ações culturais e esportivas chegarem na população de uma maneira geral. Então, a grande dica é ficar de olho nos editais, né? Vocês divulgam amplamente, geralmente todos os sites, os meios de comunicação ajudam a divulgar. Só para dar um exemplo, vocês acabaram de finalizar, ou estão em fase de finalização do edital Viver Cultura, né? Foram 1.242 inscritos e 266 selecionados, correto? Como é que foi esse edital, secretário? Então, esse edital ele tinha várias vertentes, né? Ele tinha literatura, ele tinha teatro, ele tinha documentários, ele tinha
eventos de uma maneira geral, ele tinha ações de combate ao racismo, à homofobia de uma maneira geral. Então, era um edital bastante amplo. Esse foi um edital que foi liberado com recurso próprio, foram 10 milhões de reais que o governo do estado disponibilizou para a comunidade cultural fazerem os seus projetos brilhantes. Você tem inúmeros projetos assim fantásticos que nos dão orgulho assim da gente fazer parte disso. E agora a gente tem essa efetivação acontecendo agora, né? Os resultados saíram, o prazo de recurso aconteceu, e aí o resultado final a gente emite essa semana para já começar a receber os documentos, a documentação dos proponentes que foram selecionados, para a gente fazer os pagamentos e esses projetos continuarem acontecendo, né? Então, tudo acontece assim, né? Sai o resultado, a gente começa a receber efetivamente tudo que vai acontecer, e aí a gente fomenta esse recurso e colhe, né, planta e depois colhe os resultados aí do que a gente recebe. Você falou das lives, né? Elas estão disponíveis para quem quiser tirar dúvidas, aprender um pouco mais. Tem esses vídeos à disposição? Então, no Instagram da Secretaria, no Instagram e no Facebook da Secretaria, ccel.mt.gov.br, você tem o site lá também que tem todos os documentos de todas as ações que a gente fez no ano passado e nos últimos 4 anos, na verdade, está lá disponível, né? A gente tem abas separadinhas lá, cultura, esporte, tem os editais, tem todas as informações ali e a gente está sempre à disposição, né? Os canais estão sempre abertos, a gente às vezes atende 200, 300 telefonemas por dia e responde 200, 300 pessoas por dia aí para fazer com que realmente, né, a gente tenha a democratização do recurso e a gente tenha esse recurso chegando não só a quem precisa, mas aquele que também faz um bom trabalho, né, de execução. Bom, secretário, alguma questão que a gente não abordou, que o senhor queira trazer para encerrar? Não, eu quero só agradecer, né? A gente está há 4 anos lutando para que esses 2 segmentos eles tenham vez e voz no estado e com toda certeza a gente tem conseguido, né? Graças a um governo que enxerga essas 2 áreas como áreas importantes, né? O governador Mauro Mendes e os nossos secretários, de uma maneira geral, têm dado um suporte muito grande para que as ações culturais e esportivas aconteçam no estado. E agradecer a nossa população, né, que tem respondido de forma bastante eficiente a tudo que a gente faz de ação, né? Eu gosto de dar sempre esse exemplo. A gente tem um projeto social chamado Futsal Sem Drogas aqui em Várzea Grande, e esse projeto começou, quando ele chegou até nós, ele começou atendendo 40 crianças, 40 meninos, que tinham aulas de futsal nos períodos em que a escola não utilizava a quadra, a escola da comunidade não utilizava a quadra. E com um projeto que a gente fez chamado Pontos do Esporte, que é copiando uma iniciativa que já existia na cultura dos pontos de cultura, esse projeto recebeu 15 mil reais no ano de 2020 e fez um incremento, o dinheiro se multiplica, né? Você fala 15 mil reais, não dá para fazer quase nada. Mas para quem não tinha nada, eles fizeram esse recurso multiplicar e hoje eles atendem 120 crianças. Nossa. Dessas 120, 40 são meninas, que agora tem também o balé sem drogas. Então ele atendia só os meninos lá no futsal, né? Só a modalidade futsal, e agora ele se estendeu também para o balé. Tem várias categorias agora, e agora a gente incrementou esse projeto aqui do Pontos de Esporte de 15 mil para 30 mil reais agora. Agora eles estão reformando a sede própria, eles estão organizando todo o espaço e com toda certeza nesse ano já vão atender mais de 200 crianças. Então uma iniciativa que começou pequenininha, que o Estado vem, pega na mão, né, daquele proponente que não tinha nenhum tipo de apoio, fazia na raça, fazia por missão mesmo. E hoje é um projeto muito bem sucedido, que inclusive tem o apoio de toda a sociedade ali no entorno, o comércio local de uma maneira geral. Já conseguiu resultados de atletas serem convocados para a seleção estadual. Então, esse tipo de coisa vem acontecendo no estado inteiro e é para isso que a gente trabalha a todo tempo e conta com a comunicação de uma maneira geral, com a nossa sociedade de uma maneira geral, para fazer isso se multiplicar cada vez mais.
Muito bacana, né? Então, é assim, na verdade, se a pessoa, muitas vezes o cidadão ele não tem o conhecimento técnico para montar o projeto, para fazer, e a secretaria dando esse apoio, né? Aí a gente só, trabalhando direito, fazendo tudo certinho, a gente, né, vê o fruto de um grão se transformar em 100, né? Maravilhoso. Exatamente. Isso. E esse é o pensamento, né? Antes, o serviço público, ele tinha aquela coisa, não, se não tiver dentro da burocracia, se faltar uma vírgula ali, a gente dá oportunidade, não, refaz, tenta fazer melhor, a gente tem os canais para te ensinar a fazer cada vez melhor para fazer com que isso chegue, né? Então, é exatamente isso, é fazer com que o recurso que é arrecadado do nosso contribuinte, ele chegue em ação efetiva acontecendo lá na ponta. Bom, obrigada novamente, secretário. Nós ouvimos o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, a CECEL, né, mais conhecida como CECEL, a Secretaria, Jefferson Carvalho Neves. E essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Você que conhece alguém da área e que de repente tem alguma ideia, tem projetos, queira ainda buscar recursos para implantar esses projetos em todo o estado, mande essa entrevista, tem muita informação, tem editais que ainda precisam ser lançados, precisa estar de olho, a própria secretaria ajuda bastante, então tem aí, procure nas redes sociais da secretaria os links, os vídeos que ensinam como preparar esses projetos. Aproveite para divulgar coisa boa com a gente. Obrigada pela audiência, até a próxima.